Nesse vídeo, vamos falar sobre séries de Loran e sobre a definição de resíduos. Bom, vamos começar com a função f de z igual a 1 sobre z vezes z menos 1. Essa é uma função que tem duas singularidades isoladas, são dois números que anulam o denominador. Z igual a 0 é uma singularidade isolada e z igual a menos 1. Ou seja, são pontos onde a função não é analítica. Bom, a gente já sabe que se eu pego um ponto onde a função é analítica, por exemplo, z igual a 3, a função f vai ter uma série de Taylor centrada em z igual a 3, que é uma expressão da forma somatório de ak z menos 3 elevado a k, com k indo de 0 até infinito. Isso porque a função f é analítica no ponto z igual a 3. E aonde que vai valer essa igualdade? Ou seja, aonde a função f vai ser igual à sua série de Taylor. E aí você... É um exercício de geometria, né? Porque você marca o z igual a 3 e esse raio de convergência, nesse círculo de convergência, vai ser um círculo centrado em 3 e o raio vai ser de tal forma que a gente não alcance a singularidade mais próxima. A singularidade mais próxima é z igual a 1. Então, o raio tem que ser 2. Esse é o raio de convergência. Então, esse círculo que eu desenhei aí, ele é, vamos dizer assim, a região de convergência e o raio de convergência é 2. Bom, isso é a teoria sobre série de Taylor e vale aonde a função é analítica. Nos pontos z igual a 0 e z igual a 1, a função não é analítica, então nem tem série de Taylor centrada nesses pontos. E o que nós vamos ver agora é que existe uma série chamada série de Loran, em que a função vai ser igual à série de Loran. Essa série de Loran é muito parecida com a série de Taylor. Então, por exemplo, a função f ela tem série de Loran centrada em z igual a 0, que seria um somatório também de constantes multiplicadas por z menos 0, que seria z mesmo, elevado a k. Se você observar bem essa expressão aqui, ela é a mesma expressão da série de Taylor. A questão é que o k, ao invés de ser a partir de 0, ele vai de menos infinito a menos infinito. O que isso quer dizer? Que vai aparecer potências do lado direito em z positivas, então pode aparecer z4, z5, z6, mas como a função não é analítica no zero, e ela nem, nesse caso, ela nem está definida no zero, vai aparecer também potências negativas de z, 1 sobre z, 1 sobre z2, 1 sobre z3 e por aí vai. Então pode acontecer de tudo. Então a série de Loran é como se fosse uma extensão da série de Taylor, porque ela permite potências positivas, mas agora permite também potências negativas. E dada uma função complexa que não é analítica num ponto z0, que é um ponto isolado, uma singularidade isolada, a função f vai ter a série de Loran centrada naquele ponto. Então, no caso de essa função, ela tem uma série de Loran centrada em z igual a 0, porque z igual a 0 é uma singularidade isolada, mas a outra singularidade isolada é z igual a 1. Então, ela também vai ter série de Loran centrada em z igual a 1, que é uma expressão da forma f de z, somatório de ak, z menos 1 elevado a k, de k igual a menos infinito até infinito. Ou seja, vai aparecer do lado direito potências positivas de z menos 1. Então, por exemplo, pode aparecer z menos 1 elevado a 2, mas pode aparecer também potências negativas. No caso da função, como essa função não é analítica em z igual a 1, muito provavelmente que apareçam
potências negativas, senão vai aparecer, na verdade, uma série de Taylor. Mas nós vamos ver que é possível acontecer da função ser uma singularidade isolada e a série de Loran não ter nenhuma potência negativa. É um caso, inclusive, que nós vamos dizer que a singularidade é removível. Então, em geral, dado uma função que não é analítica no ponto Z0, se ela não é analítica, ela não tem série de Taylor, mas a gente garante que ela tem série de Loran, que é uma expressão da forma Z menos Z0 elevado a K. Isso daqui é a expressão da série de Loran de uma função f que tem uma singularidade isolada num ponto Z0. E aonde que vai ser o raio de convergência? Aonde que vai ocorrer a convergência nesses casos? Bom, suponha que a função só tenha uma singularidade isolada em Z0, que é esse ponto que eu marquei aí. Então, Z0 é um ponto do plano, onde a função tem uma singularidade isolada. Então, suponha que ela não seja nem definida naquele ponto, que é o que vai acontecer na maioria das vezes. Então, ela vai ter essa série de Loran que eu apontei aí de azul, que é uma representação da função em termos de uma série. E aonde que vai ocorrer essa igualdade? Bom, vai ocorrer num círculo centrado em Z0, só que é um círculo que a gente diz que ele é um círculo deletado, porque não inclui o próprio Z0. E é bom que não inclua, porque a gente tem que lembrar que do lado direito da série de Loran vai aparecer potências negativas de Z menos Z0. Isso quer dizer que Z menos Z0 vai estar no denominador. Então, a convergência não vai ocorrer em Z0. Você não pode substituir Z0 na série. Então, é um círculo centrado em Z0 sem incluir o Z0. E aí você vai expandir esse círculo até chegar na primeira outra singularidade, se tiver. Se não tiver nenhuma outra singularidade, a convergência vai ocorrer nos pontos do plano, tal que Z menos Z0 é positivo, né? Ou seja, que dá na mesma de dizer que Z diferente de Z0. Então, a convergência dá no plano inteiro, exceto em Z0. Se ocorrer a partir de Z0, você encontra a primeira outra singularidade, que tem uma distância 2, por exemplo. Então, faz de conta que Z1 é uma outra singularidade. A série de Loran da função f centrada em Z0, a convergência se dá numa região que é um círculo deletado centrado em Z0, ou seja, não inclui o centro, e o raio de convergência é 2, que a distância 2 é a distância mais curta para chegar numa singularidade. Então, não pode incluir a outra singularidade esse círculo. Então, nesse caso, né, a convergência vai ser em distância de Z menos Z0. Tem que ser positiva para garantir que Z seja diferente de Z0 e, nesse caso, menor do que 2. Então, sempre vai ocorrer uma expressão desse tipo, né? A distância de Z até Z0 é positiva para indicar que Z tem que ser diferente de Z0. E menor do que 2, porque com a distância 2 você chega numa outra singularidade. No caso de não ter nenhuma outra singularidade, pode se escrever dessa maneira também, para indicar que isso daqui, na verdade, é um círculo centrado em Z0, tirando o próprio centro do círculo. Bom, tudo isso que eu falei é bem teórico. Vamos ver o enunciado de uma maneira mais formal, né? Bom, então vamos ler. Seja f analítica no domínio anular, nesse domínio aqui. O que é esse domínio? É uma função que ela é analítica num círculo centrado em Z0, e esse círculo vai crescer e ter raio R. Então, esse é o enunciado, né? E ela tem que ser analítica nessa região, ou seja, não tem nenhuma outra singularidade envolvida nesse círculo. Bom, então f tem a representação dessa maneira. F é igual a essa série aí nessa região. Essa série é justamente chamada série de Loran de f, centrada na singularidade Z0. E para que o K de menos infinito aqui indica que pode aparecer potências negativas de Z menos Z0, ou seja, potências em que Z menos Z0
estão no denominador. Seria uma coisa desse tipo. Bom, então do mesmo jeito que na série de Taylor, o problema de determinar a série de Taylor é justamente o problema de determinar os coeficientes, né? Que são justamente esses coeficientes que aparecem aí, né? A única coisa que diferencia uma série de Taylor centrada num ponto e outra série de Taylor centrada nesse mesmo ponto são os coeficientes. Os coeficientes é que determinam a série de Taylor. Na série de Loran é a mesma coisa. O desafio é achar a série de Loran, ou seja, achar os coeficientes da série de Loran. No caso da série de Taylor, a expressão envolve derivadas enésimas da função. Nesse caso, a expressão para calcular os coeficientes é muito mais complicada, né, que envolve uma integral sobre uma região, sobre um contorno C que envolve aquela singularidade. Na prática, essa expressão aqui, ela só tem sentido matemático, mas ela não tem sentido prático, né? Porque para a gente calcular cada um desses coeficientes, a gente teria que resolver uma integral, e nós estamos desenvolvendo essa teoria justamente para a gente conseguir calcular integrais em caminhos fechados, né? Então, é uma expressão que não tem sentido prático. A gente não calcula esses coeficientes através dessa fórmula, né? A gente usa outras estratégias, mas matematicamente é possível exibir uma expressão para esses coeficientes. Então, basicamente, nós não vamos usar essa expressão para nada, porque ela não tem sentido prático. Nosso objetivo de achar esses coeficientes aqui, nós vamos fazer outro tipo de manipulação. Bom, e agora vem a definição de resíduos. O que é o resíduo? O resíduo é um desses coeficientes que a gente chama de coeficiente A e índice menos 1. Então vamos voltar aqui na expressão, nessa expressão aqui, e vamos ver o que ela quer dizer, a expressão da série de Loran. Vai aparecer A0, vou fazer a parte positiva, A0 mais A1 vezes Z menos 1, aí eu estou jogando K igual a 1 agora, elevado a 1, mais A2, Z menos 2, elevado a 2, mais reticências. E como é uma série de Loran, pode aparecer potências negativas. A primeira que pode aparecer é o que a gente chama de A menos 1. Agora eu vou caminhando para a esquerda. A menos 1 sobre Z, que seria vezes Z, seria na verdade isso daqui, né? A menos 1 vezes Z elevado a menos 1, mais, coloquei A1 ali, né? Então, eu corrigi. A menos 1 vezes Z elevado a menos 1. Aí a anterior seria A menos 2, Z elevado a menos 2. Na prática, isso aqui é A menos 2, que é um número, sobre Z elevado a 2, mais, na verdade, isso aqui está errado, né? Isso aqui, na verdade, deixa eu corrigir isso aqui. Os fatores são Z menos E0. Estou colocando ali Z menos 1, não faz sentido nenhum. Vou corrigir aqui também. Então, agora sim. Z menos E0 elevado a 1. Z menos E0 elevado a 2. Aí aqui, corrigir aqui tudo também. O anterior, né? Seria A menos 1 Z menos E0 elevado a menos 1. Aí o anterior, A menos 2 Z menos E0 elevado a menos 2. E aí tem uma reticência aqui para trás. Na prática, isso daqui é A menos 2 sobre Z menos Z0 elevado a 2, mais A menos 1, Z menos Z0 elevado a 1. Por aí vai. Mais A0, mais A1, Z menos 0 elevado a 1. E reticências para frente. Então, só expandir essa expressão aí, só para a gente entender o que é resíduos. Depois que a gente acha esses coeficientes, né? Depois que a gente acha a expansão da série de Loran,
a gente tem um desses coeficientes, que é um coeficiente especial, que é o coeficiente A-1. Ele é o coeficiente do fator z menos e0 elevado a menos 1, que é essa expressão aqui. Ele é quem está na frente dessa expressão. Bom, e ele é chamado de resíduo da função f, resíduo da função f nas singularidades E0. Então, a gente diz, agora sim essa expressão faz sentido, a gente diz que depois que você faz a série de Laurent da função f centrado nas singularidades E0, o coeficiente A índice menos 1, ou seja, o coeficiente A menos 1, é chamado de resíduo. Então, o nosso objetivo aqui é calcular os resíduos de uma função em suas singularidades para a gente conseguir calcular as integrais, usar o teorema dos resíduos. É claro que, se você consegue descobrir a série de Laurent da função, se você consegue determinar toda a série, o cálculo do resíduo já está feito, porque você vai olhar qual é o coeficiente que apareceu de z menos e0 elevado a menos 1. É só você olhar qual é esse coeficiente, já que você vai ter todos, basta você olhar um deles. Então, nesse vídeo, nós vamos treinar um pouco isso. Primeiro, como fazer a expansão na série de Laurent, usando algumas ferramentas que a gente já tem, e achar o resíduo olhando a série que a gente obtém. Mas existem teoremas que nós vamos ver mais para frente, que vai permitir a gente calcular, em alguns casos, o resíduo de uma maneira mais direta, sem fazer a expansão da série de Laurent, que isso é extremamente trabalhoso. E a última observação é o seguinte: nessa expressão aqui, que dá a expressão para todos os coeficientes, se você jogar o k igual a menos 1 nela, vai ficar integral 1 sobre 2π vezes integral, e aí o k mais 1 nessa expressão vai ficar elevado a zero. Então vai ficar f de s ds. Só que esse s aí é só uma letra para integração, você pode usar a letra que você quiser. F de z dz. Ou seja, oficialmente existe uma fórmula para calcular o resíduo, que é essa fórmula aqui. Mas como a gente disse, a nossa dificuldade é justamente calcular essa integral. Então essa fórmula não tem sentido prático. Então vamos ver alguns exemplos. Aliás, vamos começar por essa função aqui mesmo que eu comecei, né? F de z, vou escrever aqui de novo. F de z é igual a 1 sobre z menos 1. E nosso objetivo aqui é escrever a série de Laurent dessa função. Aí vamos escrever a série de Laurent centrada em z igual a 0. Então, série de Laurent centrada em z igual a 0. Uma outra possibilidade é fazer a série de Laurent centrada em z igual a 1. Qual que é o nosso objetivo? Pegar essa expressão e escrever do lado direito com uma série de potências, e só pode aparecer potências da forma z elevado a k. E esse k pode ser positivo ou negativo. Tá? Bom, isso é fazer a série de Laurent centrada em z igual a 0. Porque, na verdade, as ferramentas que a gente vai ter para calcular, para fazer a expansão de Laurent, basicamente são duas principais. Né? Primeiro é usar a série geométrica. Então, nós vamos usar uma ferramenta importante, é essa série geométrica. A gente sabe que 1 sobre 1 menos z é igual a essa expressão aí do lado. E as singularidades, muitas vezes, elas aparecem justamente em funções racionais, né? Ou seja, funções em que a gente consegue pegar alguns fatores e escrever dessa maneira aqui. Então, isso vai ser útil para a gente. E outra possibilidade é a gente usar séries que a gente já tem. Quando aparecer alguma singularidade envolvendo e elevado a z, seno de z ou cosseno de z,
basicamente a gente pega essas séries que a gente já tem e no lugar de z a gente joga a expressão que a gente tem lá no enunciado de uma questão, por exemplo, ou num problema, né? Então basicamente a gente faz por substituição direta, e quando a gente faz a substituição direta de z por alguma expressão, já aparece a série de Loran pronta para a gente, se essa expressão gerar alguma singularidade isolada. Então são essas duas ferramentas que nós vamos usar. Ou as séries exponencial, seno e cosseno que já estão prontas, ou fazer alguma manipulação envolvendo a série geométrica. No nosso caso, então vamos voltar lá no nosso exercício. A gente quer que apareça só potências da forma z elevada a k. Então o que eu vou fazer? Essa expressão aqui a gente tem uma multiplicação. 1 sobre z multiplicado por 1 sobre z menos 1. Essa expressão, 1 sobre z, é uma expressão que eu quero manter, eu não vou mexer nela, porque ela já é uma potência da forma z elevada a k. Ela já é dessa forma, né? Na verdade, ela é z elevada a menos 1. Então, se eu conseguir escrever essa expressão aqui, 1 sobre z menos 1, com uma potência em z, aí meu problema está resolvido, que eu vou ter uma coisa que é potência de z, vezes outra coisa que eu vou conseguir escrever como potência de z, e quando eu multiplico potência de z por potência de z, eu continuo com uma potência de z. E aí a gente obtém a série de Loran que a gente está procurando. E a estratégia para manipular essa expressão aqui, 1 sobre z menos 1, é justamente tentá-la escrever da forma 1 sobre 1 menos z. Ou seja, usar essa igualdade, 1 mais z mais z2 e por aí vai. E a gente sabe que essa expressão vale só quando o módulo de z é menor do que 1. Bom, se a gente agora comparar, diretamente o que essa expressão tem para virar essa daqui, na verdade, gente, o objetivo aqui é você manipular essa expressão, e aí você tem que forçar a barra para que fique 1 sobre 1 menos alguma coisa. Agora, se aqui não ficar z, não tem problema. Se aqui, por exemplo, ficar z elevado a 5, a série que você vai obter aqui do lado direito é essa, só que no lugar de z você joga z elevado a 5. Então o objetivo mesmo é a gente fazer uma manipulação e conseguir chegar numa expressão da forma 1 sobre 1 menos alguma coisa. No nosso caso, o que a gente pode fazer? Então a gente já tem o 1 no numerador. Agora a gente tem que dar um jeito de ficar 1 menos alguma coisa no denominador. Uma possibilidade é multiplicar por menos 1, porque quando a gente multiplica por menos 1, a gente consegue um positivo embaixo, do jeito que a gente quer, e o z fica negativo. Na verdade, vai inclusive resolver o nosso problema. Então, nessa segunda, a manipulação que eu vou fazer aqui é multiplicar numerador e o denominador por menos 1. Isso a gente pode fazer numa fração, multiplicar em cima e embaixo por menos 1. Então, a gente vai ter que isso é igual a 1 sobre z vezes menos 1 em cima, e embaixo vai ficar 1 positivo menos z. Na verdade, ficou do jeito que eu queria. Saiu bem pronto nesse caso. Em alguns casos sai mais difícil, Agora, esse menos 1 que apareceu não tem problema, eu jogo ele para outro fator. Pronto. Agora eu consegui o que eu queria. O que eu queria? Aqui vai aparecer, já é uma potência de z, ou seja, z elevado a k, e aqui eu vou conseguir manipular, apareceu justamente a série geométrica. Então isso daqui é menos 1 sobre z vezes 1 mais, deixa eu só conferir a série geométrica aqui, isso mesmo, 1 mais z
mais Z2 mais Z3 reticências. Pronto. E agora eu vou fazer uma multiplicação termo a termo, né? Eu vou fazer a propriedade distributiva, vai ficar menos 1 sobre Z mais menos 1. Então, na verdade, é uma série que só vai ter termos negativos. Agora a terceira, né? Eu já fiz a primeira, a segunda, agora eu vou fazer a terceira. Menos 1 sobre I vai ficar menos E, menos E2, menos E3 e por aí vai. Pronto, essa é a série de Loran da função centrada em Z igual a zero, porque é uma expressão. Por que eu sei que eu consegui já, né? Por que eu parei? Porque do lado direito eu consegui uma expressão só com potências de Z, ou seja, só da forma Z elevado a K. A série de Loran ela é única. Isso quer dizer que quando você consegue obter ela de alguma maneira, independente do procedimento que você usa, é porque você encontrou ela, né? Mesmo que você tenha feito de um jeito seu diferente de um outro jeito. Se você chegou na série de Loran por algum caminho, é porque você encontrou a série de Loran mesmo, porque ela é única. E lembrar que como eu usei a série geométrica dessa maneira, ela só vale quando o módulo de Z, quando aqui para cá, ó, nesse passo para esse, teve a exigência de módulo de Z menor do que 1. Módulo de Z menor do que 1. Então eu achei a série de Loran da minha função com módulo de Z menor do que 1, o que não tem problema, porque a série de Loran, como essa função tem singularidade no 0 e singularidade no 1, a série de Loran centrada em 0, a convergência dela vai se dar justamente em módulo de Z menor do que 1. Então é justamente aonde eu queria mesmo. Então não corre risco de eu ter achado a série de Loran num pedaço menor do que eu queria. Isso sempre vai acontecer toda vez que você usar a série geométrica. A região que você obtém é a região justamente onde a convergência vai ocorrer. Isso vai coincidir. Bom, nesse caso, observe que o resíduo da função, f de z na singularidade 0 é igual a menos 1, que é justamente o coeficiente a menos 1, ou seja, é quem está na frente de 1 sobre z. Quem está na frente de 1 sobre z, na verdade apareceu 1 sobre z ali com sinal de menos. Isso quer dizer que quem está na frente de 1 sobre z é igual a menos 1. Então aqui eu obtive a série de Loran e eu já ganhei de graça o resíduo. Bom, vou fazer mais dois exemplos. Determine a série de Loran da função centrada em z igual a zero. Observe que a função exponencial está definida sempre, é uma função analítica no plano inteiro. Só que o expoente da função é 3 sobre z. Isso quer dizer que tem uma singularidade em z igual a zero, porque a função nem está definida em z igual a zero, ou seja, é um ponto isolado onde a sua função não é analítica. Então tem série de Loran centrada em zero. Em todos os outros pontos vai ter série de Taylor. Aí eu vou usar a seguinte estratégia. Como é uma função envolvendo exponencial, eu vou pegar a série exponencial, então que é e elevado a z, 1 mais z. Eu vou pegar a função exponencial e vou substituir por z a expressão 3 sobre z. Então a função exponencial é assim, ó, f de z é igual a... eu vou expandir, tá bom? 1 mais z sobre 1 fatorial, mais z2 sobre 2 fatorial, mais z3 sobre 3 fatorial, reticências. Então, no nosso caso, na verdade, a função f não é isso, né? Na verdade, isso é a exponencial original.
E elevado a z é igual a isso. E essa expressão vale em todo R. Desculpa, em todo C, né? Em todo plano complexo. Bom, então o que eu tenho que fazer é elevado a 3 sobre z. Aí eu substituir no lugar de z, 3 sobre z. Então vai ficar 1 mais 3 sobre z mais 3 sobre z elevado a 2 sobre 2 fatorial mais 3 elevado a z elevado a 3 sobre 3 fatorial. Reticências, que já dá para enxergar um padrão. Aí eu não vou exigir que você reduza esse padrão e deixe numa forma mais curta, né? Usando um somatório mesmo. Pode deixar a expansão dessa forma, porque o nosso objetivo mesmo é ver a série qual é o resíduo. Então essa é a série de Taylor de E elevado a 3 sobre Z centrada em zero. Repara que só apareceu do lado direito potências de Z multiplicado por um coeficiente que a gente está chamando de AK. No nosso caso, repara que basicamente apareceu uma constante e todas as outras parcelas são potências negativas de Z. Então, nesse caso, diferente desse caso, né, no caso anterior, essas potências aqui são positivas, aliás, são potências positivas de Z, né? Os números são negativos, mas as potências são zero, que é uma constante, e potências positivas para frente. E apareceu só uma potência negativa de Z, que é essa daí. Aqui não, aconteceu algo mais diferente, né? Não apareceu foi nenhuma potência positiva, apareceu só a potência zero, que é a constante, e as outras potências são negativas, né? Então, tudo indica, né? Vamos só observar aqui que o resíduo vai ser 3. Essa daqui é a série de Loran e o resíduo é 3. Para você confirmar que o resíduo realmente é 3, é só você perceber que essa conta aqui é uma potência de Z, é uma potência de Z na forma Z elevado a menos 2. Isso daqui é uma potência de Z na forma Z elevado a menos 3. Ou seja, não corre risco de aqui na frente aparecer uma outra potência de Z, uma potência Z elevada a menos 1, para juntar com essa outra que já existe, né? Então, com essa observação, você garante que o resíduo da função f que foi dada, que tem singularidade no ponto 0, o resíduo é igual a 3. Então, essa é a observação. Então, o teorema, se eu tivesse que, por exemplo, pegar para essa função, calcular a integral de E elevado a 3 sobre Z, dz, sobre um caminho, faz de conta que esse caminho é um círculo, por exemplo, unitário, né, que inclui essa singularidade Z igual a zero. O teorema dos resíduos diz que é 2πi multiplicado pela soma dos resíduos, né? Então, nesse caso, eu vou multiplicar por... Só tem uma singularidade que é igual a 3, então eu vou multiplicar por 3. Pronto. Esse é o valor da integral. Por isso que o cálculo de resíduos é bom. Ele faz com que a gente consiga calcular as integrais de uma maneira muito imediata, né? Mas a dificuldade nossa aqui é calcular o resíduo, porque a gente não tem muita ferramenta. A gente tem que sair fazendo manipulações em séries que a gente já tem. Bom, o último exemplo já é um exemplo que pede para calcular essa integral. Na verdade, a função f de z é a mesma que a gente trabalhou no início, só que agora a integral é sobre o caminho. Essa função a gente já sabe que ela tem duas singularidades, que é z igual a 0 e z igual a 1. E a integral é feita sobre um círculo. Observe aqui, é um círculo centrado em 1. Na verdade, esse círculo aqui não está correto, né? Na verdade,
pode desconsiderar isso aqui. Isso aí seria a região da série de Loran. O círculo aqui, na verdade, é módulo de Z menos 1 igual a meio. Então, o objetivo aqui, na verdade, era pegar um círculo centrado em 1 de raio meio. É esse círculo de azul aí. Aí, para calcular essa integral, a gente vai precisar do resíduo da função f no ponto 1. Porque só o ponto 1 está dentro desse círculo. A outra singularidade está fora. Então, a gente não vai precisar calcular o resíduo na outra singularidade, mas se precisasse, a gente já calculou. O resíduo é igual a menos 1. Foi o primeiro exemplo que eu dei. Então, o objetivo agora é o seguinte. Se eu quero obter a série de Loran dessa expressão aí, dessa função, em torno de z igual a 1, do lado direito, tem que ficar apenas potências de z menos 1, positivas ou negativas. Tem que aparecer só expressões desse jeito. Então, a estratégia aqui agora vai ser diferente. Naquele produto 1 sobre z e 1 sobre z menos 1, eu vou manter a expressão 1 sobre z menos 1, vou deixar ela, não vou manipular ela, porque ela já é uma expressão dessa forma. O objetivo, então, é eu pegar a expressão 1 sobre z e escrevê-la como uma potência, com uma série, de potências dessa forma aqui. Eu tenho que fazer aparecer um z menos 1 ali. E a ideia, de novo, é usar a série geométrica. Então, é usar a série geométrica, que nós já usamos uma vez, fazer alguma manipulação lá naquela expressão, de forma que apareça alguma coisa 1 sobre 1 menos, e tem que aparecer um z menos 1 ali. E pode aparecer até potências aqui se precisar, desculpa, até denominadores, mas a gente tem que manipular aquele 1 sobre z e forçar ele virar z menos 1, porque senão a gente não consegue resolver. Bom, é a única ferramenta que a gente tem até agora. Bom, então o que a gente vai fazer? É justamente isso, apesar aqui tem que aparecer z menos 1, para eu conseguir usar a série geométrica. Então, o que eu vou fazer? Eu vou somar e subtrair 1 nesse denominador aí. Então, o primeiro fator fica do jeito que ele já estava. O segundo, que é só z, eu faço 1 mais z menos 1. Pronto. E para eu conseguir usar a série geométrica, repara que tem que aparecer aqui um 1. Tem que aparecer um aqui também, mas tem que aparecer um menos. Ali aparecer um mais. Então, acho que nesse caso, uma manipulação a mais eu tenho que fazer. Eu vou manter o 1 e vou forçar a colocar o menos. E lembrar que o menos, eu coloco ele na frente, mas aí eu tenho que trocar o sinal de todo mundo. Fica menos z mais 1. Pronto. E ainda assim, menos z mais 1 é a mesma coisa de 1 menos z. Menos z mais 1. Aí, nesse caso, na verdade, não ficou do jeito que eu quero, Era melhor ficar menos... O que eu obter ali, z menos 1, na verdade, pode mais. O que a gente faz aqui? Deixa eu pensar. Não tem problema, tá? Por quê? 1 sobre z menos 1, aí aqui está certo, a 1 sobre 1 menos, essa expressão, aqui eu teria que obter alguma coisa envolvendo z menos 1, não apareceu z menos 1, apareceu 1 menos z, mas aí eu coloco o menos aqui, na verdade eu coloco o menos aqui dentro, z menos 1. Pronto, agora eu vou conseguir fazer a série geométrica e vou obter ali, aí eu vou substituir no lugar de z na série geométrica essa expressão aqui. Então, para facilitar, eu vou acrescentar uma série geométrica, a série geométrica alternada.
que aí a gente não precisa fazer tanta coisa, né, quando aparecer o mais. Estou querendo dizer o seguinte, se aparecer 1 sobre 1 menos e, ok, é igual a essa expressão. Se aparecer 1 sobre 1 mais e, na verdade isso é 1 menos e, mais e2, menos e3, e por aí vai, com o módulo de z menor do que 1. Aí vai facilitar a nossa vida. Tá? Então, essa série aqui seria a série geométrica, uma versão alternada. É a mesma, só que você substitui z por menos e. Aí as potências pares continuam pares, mas as potências ímpares ficam com sinal negativo. Então, isso quer dizer que se você não conseguir deixar desse jeito aqui de cima, se você conseguir deixar do jeito de baixo, já é um problema resolvido. E aí, nesse caso aqui, fica menos confuso, né? Então, vamos voltar lá. Aonde que eu tinha mais. Pronto. Então, na verdade, toda essa parte aqui fica desnecessária. Nem preciso fazer essas manipulações a mais. Pronto. Por quê? Porque aqui eu já termino o meu exercício. Né? Eu obtive o que eu quero. Ó. Vou até copiar de novo aqui. Z menos 1 vezes 1 sobre 1 mais Z menos 1. Pronto. Eu obtive uma série da forma que eu quero. Né? Eu tenho uma expressão do tipo 1 sobre 1 mais Z. Só que no lugar de Z eu vou substituir por Z menos 1. Então, usando essa expressão aqui, com a ponteira de amarelo, e no lugar de Z, eu vou substituir Z menos 1 nessa expressão aqui. Então, vai ficar o fator 1 sobre Z menos 1 já estava, multiplicado por 1 menos Z menos 1 mais Z menos 1 elevado a 2 menos Z menos 1 elevado a 3 mais e por aí vai. É uma série alternada. E agora eu vou multiplicar, né, usar a propriedade distributiva. Vai ficar 1 sobre Z menos 1 menos 1 mais Z menos 1 menos Z menos 1 elevado a 2 e por aí vai. Então essa daqui é a série de Loran da função centrada na singularidade Z igual a 1. Repara que só aparece potências da forma Z menos 1 elevado a K. Bom, e no caso eu vou precisar só do resíduo. O resíduo é justamente o coeficiente desse termo aqui que apareceu, né? É 1 em cima, né? Seria assim, 1 em cima. Quem está na frente do termo 1 sobre Z menos 1. E quem está na frente é justamente 1. Nesse caso, o resíduo é igual a 1. Então, a integral, eu só preciso desse resíduo. Eu acabei de descobrir que esse resíduo é igual a 1. Então, a integral da função, aí eu já estou usando o teorema dos resíduos, é igual a 2πi, somatório de todos os resíduos das singularidades que estão dentro do caminho. Nesse caso também só tem uma singularidade e o resíduo é 1, então a integral é igual a 2πi. Pronto. Bom, na sequência dos próximos vídeos, nós vamos ver como a gente consegue determinar, em alguns casos, usando algumas fórmulas mais simples, principalmente para funções racionais, calcular os resíduos sem fazer a expansão de Loran. Porque a expansão de Loran é extremamente trabalhosa, né? Exige uma manipulação matemática grande. Então nós treinamos aqui só alguns casos, só para vocês verem a definição do que é resíduo. A definição matemática do que é resíduo envolve série de Loran, que é uma teoria de séries envolvendo funções complexas. Mas nos próximos vídeos, vamos dizer assim, nossa vida vai ser facilitada, né, para a gente calcular esses resíduos
sem precisar fazer essas expansões.